Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos lendo o livro de Isaías e hoje o 52, 53 e o 54. E vamos firmes e fortes nesse propósito. Então, o profeta Isaías, que é considerado como os profetas maiores, no capítulo 52, ele fala sobre a queda de Jerusalém. E qual que é o objetivo do capítulo 52? É anunciar a libertação de Jerusalém e a vinda do reino de Deus. Então ele começa aqui com uma chamada a Jerusalém a despertar e vestir roupas da força da beleza para a cidade, pós a cidade será libertada da escravidão. Olha aqui o que diz sobre essa veste, a veste da beleza, a veste da força, no verso 21 do capítulo 52. Diz assim, ó: Desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força, vista-se de roupas de resplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os circuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levanta-se, sente-se entrosada, ó Jerusalém. Livra-se das correntes do seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, olha só o que diz aqui, né? Então, vemos aqui que Jerusalém é chamada para despertar. Desperta, ó Jerusalém. Veste suas roupas de força, de beleza, de resplendor. E do verso 3 ao verso 6, Deus promete que o seu povo não será mais oprimido e que ele trará de volta do exílio. Então, o verso 3, eu quero ler o verso 3 aqui para vocês, que diz assim, o capítulo 52. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor, no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Síria o tem oprimido. E agora, o que tenho aqui, pergunta ao Senhor, pois o meu servo, pois o meu povo foi levado por nada. E aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constante o dia inteiro meu nome é blasfemado. Então aqui, do verso 3 ao verso 6, Deus promete que o seu povo jamais será oprimido. Deus vai trazer de volta o teu povo. O verso 6, Deus aqui já mostra isso. Então ele fala, eu preveni, eu disse, eu falei, eu prometi. E ele fala, eu farei. Então, ele fala assim, eu farei porque eu sou o Senhor. Do verso 7 ao verso 10, o profeta aqui exalta a beleza daqueles que anunciam as boas novas, proclamando a paz e a salvação, declarando o reino de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 10 do capítulo 52. O Senhor desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Então o verso 10 fala que todos, até os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus. Todos vão ver a salvação do nosso Deus. Isso é muito forte. E nos versos seguintes, que vai até o capítulo 15, é como se fosse aqui a segunda parte do capítulo, essa parte final que ele apresenta aqui, a exaltação do Senhor, o servo sofredor, que será uma pessoa humana e trará
salvação a muitas das nações. Esse termo aqui, servo, servo do Senhor ou servo sofredor, é um termo aqui cristológico. Ele aponta aqui para a pessoa do Senhor Jesus. No verso 13, nós já vimos aqui essa expressão de servo do Senhor. Mas agora começa aqui um apontamento. Esse apontamento, servo sofredor, é um termo cristológico, muito legal. Aqui o capítulo 53, essa mensagem, no capítulo 53, que nós vamos ler essa mensagem, ela vai ficar mais evidente, porque ele descreve aqui o sofrimento e a sua morte. Vamos então para o capítulo 53. O capítulo 53, ele começa assim, ó. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é que creu em nossa pregação? E quem é que foi revelado o braço forte do Senhor? Ele cresceu diante dele com um broto tenro e uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejamos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. É muito forte. Não tinha nada que agradava. Foi experimentado no sofrimento. Então, essa passagem aqui era muito conhecida. Fala que um apontamento para o Senhor Jesus, o servo sofredor, como aquele que foi desprezado, que foi rejeitado pelos homens e foi experimentado pelas dores e pelo sofrimento. Do verso 1 ao verso 3, a partir do verso 3, ele fala que foi ferido e por nossas feridas e transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. Então ele está aqui apontando para a obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim, por você e por todos nós. Aí ele continua aqui que foi oprimido, mas não abriu a boca, sendo levado como um cordeiro ao matadouro. Então aqui essa declaração que o João Batista ele fez na hora do batismo, na hora lá do Rio do Jordão, que ele falou assim, lá no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então o verso 12 do capítulo 53, ele foi contado entre os transgressores, mas intercedeu pelos pecados, sofrendo o sofrimento do servo, visto que, como isso tudo sofreu, foi desprezado, foi humilhado, mas isso tudo foi a vontade de Deus para trazer a salvação para o teu povo. Então o capítulo 53 de Isaías nos ensina o sacrifício substitutivo de Cristo em nosso lugar. Muito forte. Então Jesus Cristo aqui é na cristologia apontada como servo sofredor. Este é um dos termos cristológicos mais importantes de Cristo. Servo sofredor, que tomou as dores e as nossas enfermidades. Então, o livro de Isaías é um livro messiânico. Tudo aqui é uma revelação, é um apontamento para o Senhor Jesus, e você vai ver tudo isso no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e algo glorioso. O capítulo 54 descreve aqui Israel como uma mulher estéril que, após um período de abandono, é chamada a cantar com alegria, pois Deus está restaurando, ampliando o seu território. O capítulo 54 diz assim, olha só: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa o encanto, grite de alegria, você que nunca esteve em um trabalho de parto, por mais são os filhos da mulher abandonada do que o daqueles que têm marido, diz o Senhor. Amém? É muito forte, né? Então, o Isaías 54, ele descreve como uma mulher estéril. E do verso 4 ao verso 6, Deus promete que Israel, mais uma vez falando, que não será mais envergonhada.
do verso 7 ao verso 10, apesar da ira momentânea de Deus contra a nação, por causa do pecado e principalmente por causa da idolatria, ele promete restaurar a sua aliança, a paz, né? Comparada ao pacto que foi feito com Noé, que não foi quebrado. E o sinal até hoje está no céu, que é o arco-íris, e isso é muito forte. Então, aqui Deus ele fez com Noé um pacto, esse pacto nunca foi quebrado, e o sinal está até hoje no céu. Então ele permanece até hoje, esse arco-íris é uma forma de uma aliança. O capítulo 54 termina aqui com a promessa de proteção divina, que fala que toda arma forjada contra a nossa vida não prosperará. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai daquelas pessoas que se levantam contra nós, né? Não precisa você amaldiçoar ninguém. Ai daquela pessoa que se levanta contra você, porque toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. E aqui terminamos mais 3 capítulos e eu creio que nós vamos voltar na segunda. Nós estamos aí com um grande desafio na igreja, mas segunda-feira nós vamos, eu creio, se não for na segunda, domingo de manhã ou sábado de manhã, eu creio que a notificação vai chegar aí no seu celular. Mas se esses 2 dias a gente não estiver juntos, segunda-feira é certeza absoluta da gente estar junto, dando continuidade e aí sim, terminando o livro de Isaías. Tá certo? Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.